Então, recursão é um método de resolução de problemas que envolve quebrar um problema em subproblemas menores e menores até chegar a um problema pequeno o suficiente para que ele possa ser resolvido trivialmente, de uma forma bem fácil. O recursão ele é uma ferramenta muito poderosa para resolver problemas muito difíceis. Só que ele precisa de um pouco mais de lógica de programação. Então, como vocês são muitos iniciantes de programação, não irei pedir na lista de exercício nem depois uma habilidade com recursão. Eu vou trabalhar com um exemplo um pouco complicado e na lista vai ser um exemplo bem fácil. Eu vou trabalhar um exemplo muito fácil, muito fácil. Espero que vocês consigam fazer, mas só vai ser um exercício só para vocês terem fazer exercício. Não é algo muito complicado. Então, normalmente, recursão envolve uma função que chama a si mesma, embora não parecer muito, a recursão nos permite escrever soluções elegantes para problemas que, de forma, podem ser muito difíceis de programar. Esse exemplo aqui que eu vou dar é do fatorial. Não é um exemplo muito difícil, então eu poderia não usar recursão para resolver isso. Tem problemas mais complicados, que é um problema de Fibonacci, acho que é Fibonacci, é um nome em italiano. Quem na matemática se conhece, quem não conhece pode pesquisar na internet. É um problema mais complicado. Posso usar ele para resolver, posso usar a recursão para resolver esse problema de Fibonacci. Mas eu não vou fazer isso aqui, então é um problema mais complicado, não vou resolver. Então só vamos entender esse fatorial. Então veja aqui o exemplo fatorial. O que é fatorial? Para quem não conhece, fatorial é a multiplicação de um número. Então, fatorial de n é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então eu pego um número multiplico pelos antecessores deles inteiros. Então aqui é uma forma de como eu expressar isso. Então eu expresso da seguinte forma: 5 vezes o fatorial de 4. 5 é 4 vezes o fatorial de 3. É 5 vezes o fatorial de 4. E que é a mesma coisa que eu pegar 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tipo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Isso aqui é uma forma de expressar o fatorial. Eu multiplicar por o anterior dele, pelo fatorial anterior a ele. E assim sucessivamente até chegar a 1. Não sei, posso explicar vocês aqui. Se eu tiver fatorial de 10, eu posso escrever fatorial de 10 como sendo 10 vezes fatorial de 9. Posso escrever fatorial de 9 sendo 9 vezes fatorial de 8. Posso escrever o fatorial de 8 como sendo 8 vezes fatorial de 7. Posso escrever o fatorial de 7 como sendo 7 vezes fatorial de 6. E assim sucessivamente até chegar ao fatorial de 1, que o fatorial de 1, no caso, no fatorial até chegar ao fatorial de 0, o fatorial de 0 é 1. É um caso base. Então, é um exemplo um pouco mais complicado para quem não viu o tutorial, mas eu vou tentar explicar somente a ideia em si, então tem que entender a ideia de como é feito. Então, eu vou definir fatorial com essa função aqui. Essa função fatorial se if for igual a 0, retorne 1. Igual exatamente aqui, ó. Quando se n for igual a 0, exatamente como está aqui. Se n for igual a 0, o valor vai ser 1. Então, if n igual a 0, retorne 1. Aí, o contrário. Se n não for igual a 0, se n for maior que 0, no caso, né? Retorne n vezes o fatorial de n menos 1. Isso é uma forma de fazer o fatorial que a gente vai fazer no nosso programa aqui. Não se preocupe que eu vou fazer um exemplo bem mais simples para você na lista. Algo que não envolve o fatorial em si. Eu vou dar um outro exemplo de outra coisa. Vou fazer o exemplo de vou fazer para você o somatório. Vai ser bem mais simples. Então aqui eu vou usar o tutorial porque é um exemplo mais complicadinho. Para ficar mais preste atenção e como o exemplo pode ser complicado, vai tornar algo fácil. Então aqui nós temos nosso subprograma. Esse aqui é o nosso programa total, né? E aqui é o nosso programa principal. Então o fatorial de eu quero no principal chamar o fatorial de 3. Então eu vou calcular o fatorial de 3 usando essa recursão. Então, quando eu começo o programa principal, eu crio lá a pilha principal com x
e esse x, no caso, vai receber o fatorial de 3, né? Então, chamo o fatorial de 3. Chamo o fatorial de 3, crio uma nova área aqui na minha pilha, junto com o escopo e as variáveis. Então, n vai ser igual a 3, e eu quero calcular o fatorial de 3, né? No caso, vai ser 3 vezes o fatorial de 2. Então, voltando aqui para baixo. Então, se é 3 vezes o fatorial de 2, que vai ser, eu vou ter aqui o valor 3, e aqui vai o fatorial de 3 menos 1, então o fatorial de 2. Então, é 3 vezes o fatorial de 2. Então, no caso, o que vem aqui para cima agora, então, no caso, agora, como eu diminuí menos 1 de n, né? Então, a nova área da pilha vai ser a mesma função. Agora, n vai ser 2. E aí, eu vou calcular o fatorial de 2, vai ser 2 vezes o fatorial de 1. E aí, eu venho para a pilha, calculo o fatorial de 1. Fatorial de 1 vai ser... Fatorial de 1 vai ser 1 vezes o fatorial de 0. Então, eu crio uma nova área da pilha, fatorial de 0. Fatorial de 0, no caso, a gente é 0 vezes fatorial de menos 1, só que isso não existe, né? Então, com fatorial de 0, então n vai ser igual a 0. Então, aqui, ó, n aqui é igual a 0. Se n é igual a 0, eu não entro mais nesse caso do else, eu entro nesse caso do 1. Então, eu entro nesse caso aqui, onde n vai ser igual a 0, então ele vai, em vez de retornar para mim isso aqui, ele retorna isso aqui. N vai, no caso, vai retornar 1. Então aqui, ó, na minha pilha, que eu tenho uma parte chamada return, o return vai retornar 1. E vai retornar 1 para quem? Para o fatorial de 1, porque o fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0. O fatorial de 0 vai ser 1. O fatorial de 0 é 1, então vai ser 1 vezes 1. Aqui vai ser 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Então ele vai retornar agora esse valor 1 para o fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1. O fatorial de 1 é 1. Então 2 vezes 1... 2 vezes 1 é 2. Então agora ele vai retornar para o fatorial de 3, valor 2. O fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2. Então 3 vezes 2, 6. E aí, depois, finalmente, eu não tenho mais nada na minha pilha, vou retornar 6 para o programa principal. Então x vai ser igual a 6. Então, se eu voltar para o programa principal aqui, eu vou ter um exemplo de programa. E eu rodar esse programa aqui, o fatorial de 3 vai ser 6, exatamente como está aqui. Se eu rodar agora e botar um fatorial de 10, ele me dá o fatorial de 10. Se eu colocar aqui o fatorial de 20, ele dá o fatorial de 20. Ele vai dar o fatorial de qualquer valor que eu quiser. Ele é um programa bem pequenininho. É bem pequenininho mesmo. É só eu definir uma função fatorial. E essa definição da função vai seguir esse esquemazinho aqui, que eu não sei o nome agora, não lembro o nome dele. Você pode procurar na internet. Quando você procurar fatorial, você vai encontrar essa imagem aqui. E exatamente essa imagem aqui que vai me dizer como eu fazer. Então eu vou fazer uma questão para vocês de somatório, que vai ser exatamente que eu vou dar essa imagem aqui e vocês vão criar essa função aqui. Literalmente, vocês vão pegar essa imagem aqui e criar essa função aqui, ó. Seguindo essa ideia, ó. Igualzinho. Se n igual a 0, retorne 1. Nesse caso aqui, né? N maior que 0, então n é diferente de 0. Maior, no caso aqui. Retorne n menos 1. Fato de n vezes fato de n menos 1. Então, isso aqui foi fatorial. Eu tive explicado isso para vocês porque é uma coisa que vocês podem utilizar. Não vou pedir para vocês, não vou fazer essa maluquice. Mas é uma coisa que eu tinha que falar sobre vocês, sobre essa ideia de escopo, essa ideia de uma nova área no seu computador,
onde uma mesma variável pode se referir a diferentes objetos, e isso implica nos dá para a gente um recurso chamado recursão, que pode ser uma coisa, pode ser utilizada muitas vezes no seu programa. E essa recursão pode ser feita não somente com a mesma função. Eu posso fazer uma recursão com outras funções. Eu posso chamar dentro da função uma outra função. Eu fiz um exemplo desse na lista, lá na lista anterior, onde eu fiz o triângulo, e o triângulo, a função lá de triângulo, chama outra função de triângulo. Então eu posso dentro de uma função ou chamar outras funções. E isso não interfere uma na outra. O que está dentro não interfere no que está de fora, nem o de fora interfere no que está de dentro. Só caso eu não atribuir nada que não está dentro, eu faço a regra lá do LEGB. Eu vou verificando os escopos daquela variável. Então, essa foi recursão.